Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e pra gente conseguir manter vivo esse sonho de uma classificação pras Copas no ano que vem, fiel, o Corinthians fechou a preparação pro jogo contra o Vitória, sabendo que precisa vencer de qualquer forma, né, não tem outro resultado a não ser a vitória, e mesmo com os desfalques, que são vários dessa reta final, o Ramon não deve fazer muitas mudanças no time que enfrentou o Palmeiras, a não ser pelos dois laterais, o Mateuzinho e o Hugo, que estão suspensos. No caso do Hugo nem tanto, né, de qualquer forma acho que jogaria o Bidu, mas o Mateuzinho vai fazer falta, hein, virou dono dessa lateral direita e agora é o Fagner quem assume, mas é o Fagner que nem joga mais com o Ramon. Impressionante como ele perdeu um prestígio tão de repente no elenco. Pô, de cabeça mesmo, eu lembro pelo menos uns 2 jogos que era pra ele entrar, pra ele estar em campo. Contra o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil, que o Corinthians estava cruzando muita bola na área e precisava de um cara especialista nisso, e ao invés de pôr o Fagner, o Ramon vai lá e põe o Giovani. Então, vai ganhar essa chance forçada amanhã. No mais, acredita-se que o time será praticamente o mesmo de segunda-feira, no máximo com uma dúvida ali entre o Bidon e o Alex Santana. E não falo nem no Charles, porque com todo respeito, mas como o estilo de jogo dele, né, com o Alex são bem semelhantes, eu diria que seria como escolher entre jogar a Sul-Americana ou a Libertadores. Enfim, né, com o Memphis 100% dessa vez, eu não vou comemorar nada além de uma vitória. Não tem jeito, se perder ou empatar amanhã, amigão, já começa a pensar na Sula mesmo, porque vai ser o nosso teto, falou? Mano, e se lembra daquele patrocínio que o Duílio acertou nos seus últimos dias de gestão ali com a EZ Seguros? Pois bem, na época eu me lembro muito bem que o Augusto reclamou, disse que iria fazer o melhor pro Corinthians, que os valores eram baixos demais, e com isso imaginava-se uma rescisão e uma troca ainda no começo do ano. Mas aí acabou que eles ficaram, ninguém foi tocando mais no assunto e foi rolando aquela conversa e tudo mais, e agora o Augusto teria dito que renovou com a patrocinadora por mais uma temporada e aumentou os valores anuais do contrato de 11 para 16 milhões de reais. O próprio Augusto foi quem falou isso, tá? E aí assim, o valor inicial que já era baixo, né, fiel? Vamos combinar que 11 milhões de reais por um espaço que é tão visível nas transmissões quanto o Master na camisa é pouco pro tamanho do clube, é muito pouco. Agora, renovar pra 16 e achar que tá bom, pera lá, né, Augusto? A não ser que esse seja o preço de mercado e a torcida tá querendo demais, eu tô querendo demais, essa não foi lá uma das melhores renovações não, tá? Pensa comigo, fiel, se o Master, que em tese é o espaço mais nobre da camisa, que paga hoje os seus 100 e poucos milhões de reais por ano, com a Esportes dá sorte, então por que a parte de trás, que aparece junto com o nome dos jogadores, incluindo de Memphis Depay em todas as transmissões, merece ser praticamente 5 vezes menor? Então assim, fiel, na minha concepção, eu acho que o Corinthians está perdendo dinheiro sim, falando com todo respeito à empresa, não é nada contra eles não, mas eu acho que temos potencial de fazer bem mais do que isso, ainda mais com um jogador tão midiático quanto o holandês. Pô, vai falar que tu não queria a tua marca exibindo ao lado do nome de Memphis Depay. Pô, o que vocês acham, hein? Augusto sentou no molhado e ficou, ou tem coisa boa vindo aí? Deve vir na semana que vem, não sei, porque só pode, pô, 16 milhões de reais é pouco demais. Bom, e com essas lesões inoportunas de certos jogadores no final desse ano, o Ramon tá se vendo cada vez mais obrigado a trabalhar com a base no dia a dia, e além do zagueiro Renato, que já subiu para compor elenco com a lesão do Kaká e do André Ramalho, inclusive foi relacionado para esse jogo contra o Vitória, o atacante Gui Negão também vem participando dos treinos no dia a dia, e quem poderia imaginar que estaria agradando também, né? Como é que pode o jogador da base ser mais produtivo do que o Pedro Raul? Pois bem, o garoto chegou a ser relacionado até contra o Cuiabá, vem treinando todos os dias no CT, até porque também não tem mais calendário na base, e nesse meio tempo mostrou alguma coisa diferente pro Ramon que agradou. Mas assim, o moleque é novo, tem só 17 anos, vai fazer 18 em fevereiro, ainda tem tempo pra trabalhar, pra mostrar, pra fazer acontecer. Só que sendo bem honesto, fiel, eu não troco o Gui Negão jamais pelo Pedro Raul, nem numa pelada no final de semana. Com essa lesão do Hector Hernandes, é quase obrigação, na minha visão, o Ramon relacionar o garoto até o final do ano e cortar o Pedro Raul. Deixa de lado, dane-se empresário, dane-se se alguém vai falar alguma coisa, deixa o cara de lado, não vai servir esse ano, muito menos no ano que vem. E vamos combinar, qualquer coisa que sair desse moleque é lucro, fiel. Ou qualquer 2, 3 bons jogos e você já lança outro garoto, deixando ainda mais preparado pro ano que vem. E falar pra vocês, mano, do que eu acompanhei desse moleque na base, ele é um centroavante mais trombador, que briga pelo espaço, corre atrás da bola, é um moleque bem raçudo com a nossa cara e que com certeza no final desse ano, cara, terá uma vontade enorme pra jogar bola. E eu daria essa chance se eu sou o Ramon. Claro, caso precisasse também, porque a fase do Ira é tão boa que não dá pra simplesmente fazer essa troca. Enfim, é bom que o Ramon trabalhe mais com a base mesmo, fiel, porque tem cada pé de rato que temos aí, viu? Vou te contar, só joga pelo nome ou pela idade, hein?
Bom, e por falar em centroavante, né, ele que tá cada vez mais próximo de uma saída do Corinthians no final desse ano, e Yuri Alberto teria se reunido com a diretoria nessa semana para tentar definir o seu futuro em meio a algumas propostas que ele vem recebendo, especialmente da Inglaterra. E pasmem, segundo o jornal Trivela, o Southampton, que está em penúltimo na Premier League, supostamente seria o clube que estaria mais à frente nas negociações e é o clube também que o Yuri teria supostamente expressado o desejo de concretizar essa transferência. Mas, nessa reunião que eu citei, pelo que foi apurado também, o Yuri teria deixado claro à diretoria que até sonha em jogar no futebol inglês, mas que a decisão do seu futuro cabe ao presidente. Se a oferta for positiva ou não, ele vai acatar aquilo que o presidente decidir. Mas é aquilo, né, fiel? Vocês acreditam mesmo que é só o Southampton na Inglaterra, o penúltimo colocado, que tá de olho no Yuri? Pô, nessa fase que o bicho tá, eu tenho certeza que tem times muito maiores atrás dele, que eu não sei se interessa pelo campeonato, né? Parece que ele quer jogar na Inglaterra. Mas assim, dá pra afirmar tranquilamente que existem times muito maiores atrás dele, e aí caso sigam de acordo, caberia apenas ao Corinthians aceitar ou não a proposta, que não vai ser baixa, né, fiel? Vamos combinar? Pela idade e principalmente pelos números do Yuri nessa temporada, eu chuto que por menos de 30 milhões de euros, o Augusto nem coça a cabeça. Mas assim, nem dá retorno no WhatsApp. E outra coisa, falando no presidente, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o Yuri não vai sair e que ele não vai vender mais ninguém até o final desse ano. Sabe quando o presidente tenta passar uma imagem de segurança, né, que tá tudo certo, que tá tudo sob controle? Pois bem, não é o caso do Augusto, porque se eu não me engano, ele falou o mesmo com o Rojas, com o Carlos Miguel e se brincar até com o Cássio. Então, não dá pra confiar muito na palavra de dirigente, vocês sabem muito bem. Lembrando que o contrato do Yuri vai até o fim de 2027, certo? Bom, e apenas a fim de atualizar a questão do calendário que a CBF propôs pro ano que vem, né, que eu trouxe aqui no canal, como já era de se esperar, fiel, não pegou muito bem aí para algumas federações, alguns presidentes não gostaram do que foi proposto, em especial a Paulista, onde o presidente Reinaldo Carneiro diz que não tem como o futebol brasileiro começar no dia 8 de janeiro, não é o ideal para os jogadores e nem para os clubes, que podem ter outros compromissos firmados para jogar fora do país e não vão poder porque vão ter o estadual. Por outro lado, quando questionado sobre o que ele faria nessa situação, aí ele disse não ter uma sugestão pro momento, né? É o famoso eu não concordo com você, mas também não tenho algo melhor. Só que assim, fiel, o algo melhor que eu acho que poderia ficar bom pra todo mundo, ou quase pelo menos, seria de alongar o estadual pro ano inteiro, picotar ele do começo ao fim, aproveitando as datas FIFA também, mas não adianta ele dessa forma que não vai ser jogo pra ninguém. Pô, 8 de janeiro, como é que fica a copinha, né? Você vai começar a pré-temporada também quando? No Natal? O ano novo vai ser na base do coletivo e chute a gol? Não dá, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!